Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar, trazendo aí um projeto bem legal com o melhor inversor híbrido off-grid. Pode ter certeza que eu vou apresentar aqui para vocês hoje projetinho completo. Vou mostrar para vocês aqui todas as ligações passo a passo. Ligação aí do banco de baterias, ligação dos painéis solares, ligação de balanceador de baterias, sistema de aterramento, disjuntores aí, todo o dimensionamento dos cabos e disjuntores. Falar um pouco para vocês aí como você deve utilizar esse projeto durante o dia, durante a noite, a quantidade de equipamentos, a quantidade de potência de equipamentos que você pode utilizar nesse sistema. Então, com certeza, você vai gostar desse conteúdo. Então, deixa esse like aí para fortalecer. Você que está chegando aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita essa oportunidade. Clica aí no botão inscreva-se, marque também a opção do sininho para você receber sempre notificações de quando eu postar os vídeos. E vamos lá para o que interessa? Então vamos lá, para iniciar, primeiro eu vou falar para vocês um pouco a respeito desse inversor híbrido off-grid. Com certeza é um dos melhores, se não for o melhor inversor off-grid. Então pessoal, ele é um inversor da EPEV, certo? O modelo dele, o P 5000 watts. Esse daqui ele tem MPPT de 80 amperes, então ele suporta aí 4000 watts em painéis. Aqui, por essa quantidade de painéis que vamos utilizar nesse sistema, são 8 painéis de 540 watts, passa um pouquinho, certo? Vai aí para 4.320 watts, mais tranquilo, tá dentro ali do normal. E esse inversor, ele tem entrada de corrente contínua de 48 volts e a saída dele 220 volts em corrente alternada. Ele tem um carregador interno de 60 amperes para auxiliar também, tem diversas programações para você utilizar ele. Uma das formas que você também pode utilizar ele é sem baterias. Então, se você tiver grande quantidade de equipamentos e você quer utilizar um sistema desse apenas durante o dia, então você também pode utilizar, certo? Esse inversor ele tem essa opção de você utilizar ele no sistema sem baterias, como se fosse um sistema on-grid, né? Só enquanto tem geração dos painéis solares. Então, pessoal, vamos lá. Completando aqui, ó, vamos utilizar aí os 8 painéis de 540 watts. Vamos utilizar aqui, nesse sistema, a gente vai utilizar 4 baterias de 234 ampere-hora, poderia ser até mais. Esse projeto que eu vou apresentar para vocês é semelhante a um que eu fiz para o amigo Sandro. No projeto dele, ele usa 8 baterias de 150 ampere-hora. Então, ele tem um banco de baterias ali em 48 volts com 300 ampere-hora. Aqui é um banco de baterias em 48 volts com 234 ampere-horas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro, as ligações. E eu prometo que lá no finalzinho desse vídeo eu explico para você qual a melhor forma de você utilizar esse seu sistema. A quantidade de equipamentos que você vai utilizar durante o dia, à noite. Então, vou ficar para explicar isso lá no finalzinho do vídeo. Vamos iniciar aqui pelas ligações. Como falei para vocês, esse projeto ele é em 48 volts. Então, a ligação aqui, ó, dessas 4 baterias será em série. Na ligação em série, vamos pegar aqui, ó, negativo de uma bateria, conectar ao positivo da outra bateria. Vamos pegar aqui dessa segunda bateria o negativo, conectar ao positivo da terceira bateria. E aqui, ó, negativo da terceira bateria, conectamos ao positivo da quarta bateria. Então, sobrará aqui nas extremidades positivo dessa primeira bateria e negativo dessa última bateria, formando aí os 48 volts. Para que a gente possa ligar aqui nesse inversor, então vamos utilizar um disjuntor de corrente contínua, disjuntor BC bipolar, ele de 100 amperes. E vamos fazer a ligação aqui, ó. Como falei para vocês, sobra o positivo dessa primeira bateria, vamos conectar aqui a esse disjuntor, e o negativo dessa última bateria vamos conectar a esse disjuntor. Esses cabos aqui, pessoal, eles serão de 35 milímetros, certo? Que eles suportam aí tranquilo essa corrente aqui dos 100 amperes, um pouco até acima desse valor. E importante quando você for fazer essa ligação aqui dessas baterias, você deixar esse disjuntor aqui na posição de desligado. Só após você concluir aqui a ligação no inversor é que você vai ligar ele. Também é importantíssimo fazer a utilização de balanceadores de baterias. Então vamos lá mostrar para vocês agora como fazer a ligação aqui dos balanceadores de bateria. Para você que utiliza esse sistema com 4 baterias, sistema em 48 volts, vou utilizar de exemplo aqui, ó, esses balanceadores de baterias digitais. Aqui é o da Masava, o PLC-10.
mas pode ser também aí o da Heltec, PLC também 10. Ele faz a mesma função, praticamente igual a esse daqui. É o que eu utilizo aqui no meu sistema de energia solar off-grid, funciona bem legal e é o que eu recomendo aí para vocês. Para você fazer a ligação aqui, utilizar esses dois balanceadores de baterias, você tem que fazer a ligação aqui entre eles, para que eles se comuniquem. Então você vai ligar aqui, ó, negativo de P2, a entrada aqui, ó, desse primeiro balanceador ao negativo P1, certo? Desse segundo balanceador de baterias, e você vai também ligar aqui, ó, o positivo P2 a o positivo P1 desse segundo balanceador de baterias. Aqui na parte de baixo, como vocês podem observar, tem aqui, ó, B1 positivo, B1 negativo, que é para uma bateria, B2 positivo, B2 negativo, que é para outra bateria. Então aqui a gente pode fazer a ligação. Vamos sair aqui, ó, positivo e negativo aqui, ó, de B1 para a primeira bateria, certo? Aqui de B2, vamos sair com positivo e negativo para a segunda bateria. E aqui nesse outro balanceador de baterias também da mesma forma. Em B1, positivo e negativo para a terceira bateria. E aqui em B2, positivo e negativo para a quarta bateria. Então, dessa forma, eles vão tentar manter aí a tensão das baterias equilibradas, sempre a mesma tensão entre uma e outra, para garantir aí um bom funcionamento do seu banco de baterias, para que elas rendam bastante e tenham um bom desempenho no seu sistema de energia solar off-grid. Voltando aqui, vamos completar a ligação após o disjuntor. Pegamos aí o cabo positivo, levamos até o borne aqui, ó, positivo, a entrada aqui das baterias no inversor. Observem aqui, ó, essa parte. E também levamos aqui o cabo negativo até essa outra entrada aqui, esse outro borne aqui do inversor. Esses cabos também de 35 milímetros. Seguindo aqui com as ligações, pessoal, vamos fazer a ligação agora dos painéis. Todos esses painéis serão ligados em série. Esse inversor aqui, se eu não me engano, a tensão de trabalho dele vai ali a partir de 120 volts até 430 volts. Isso com a tensão nominal dos painéis. Com a tensão de circuito aberto, ele suporta até 450 volts. Então, na associação desses 8 painéis aqui, temos em torno aí dos 400 volts em circuito aberto. Então, tranquilo, o inversor suporta tranquilamente a ligação. Vou mostrar para vocês agora a ligação desses painéis de uma forma bem interessante, uma forma que você economiza bastante cabos na ligação deles. Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, vamos deixar aqui o positivo desse primeiro painel disponível aqui e vamos fazer aqui, ó, começar pela série. Esse primeiro painel será ligado em série ao terceiro painel, certo? Positivo aqui, ó, negativo do primeiro painel ao positivo do terceiro painel. Aí pegamos aqui, ó, negativo do terceiro painel, conectamos ao positivo do quinto painel. Pegamos aqui, ó, negativo do quinto painel, conectamos ao positivo do sétimo painel. Então aqui, ó, primeiro está indo aqui em números ímpares, né? Pulando do 1 para o 3, do 3 para o 5, do 5 para o 7. Certo? Porém agora, como temos aqui o painel 8, é o último, então vamos fazer aqui a ligação em série, ó. O negativo do sétimo painel para o positivo do oitavo painel. Aí pegamos voltando agora, observem. O negativo aqui do oitavo painel, ele vai estar em série com o positivo aqui, ó, do sexto painel, retornando aqui, ó, com números pares. E o negativo aqui, ó, do sexto painel vai estar em série com o positivo do quarto painel, certo? O negativo do quarto painel vai estar em série aqui, ó, com o positivo do segundo painel e vai sobrar aqui, ó, o negativo desse segundo painel, certo? Então essa é uma forma de você ligar e organizar a ligação em série aí dos seus painéis para você não pegar, por exemplo, aqui, ó, no caso, né, vamos dizer que eles tivessem fileira aqui, ó, esse negativo ele seria um cabo bem maior para chegar até aqui. E você ligando dessa forma vai economizar bastante cabos. Pode ser que seja necessário, dependendo da organização, você fazer uma pequena extensãozinha aqui nessas ligações, mas eu acredito que não. Você organizando direitinho aí não é necessário, certo? Então, para a ligação aqui entre os painéis solares e o inversor de tensão, também precisamos de um disjuntor de corrente contínua, disjuntor DC bipolar, e ele será de 25 amperes, certo? Então, vamos continuar aqui com as ligações. Vamos pegar aqui, ó, conectar o positivo no primeiro painel, um cabo, descer até o disjuntor, conectar aqui outro cabo aqui, o negativo, até o negativo aqui que desce dos painéis. Esses cabos serão de 6 milímetros, certo? Que suportam aí uma corrente de até 36 amperes, mais ou menos. E após o disjuntor,
a gente vai conectar aqui, ó, sair com o negativo, vai vir até aqui, ó, esse borne aqui do inversor, certo? Aqui à direita, que é o negativo, da entrada dos painéis, entrada PV, e o positivo, vamos sair, vai vir aqui, ó, esse conector aqui à esquerda, certo? Que é o positivo, entrada PV dos painéis. Esses cabos também são de 6 milímetros. E agora vamos fazer a instalação do DPS, dispositivo de proteção aí contra surtos, contra a ação dos raios. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Esse DPS aqui, pessoal, DPS de corrente contínua, certo? Ele vai ser um DPS de 600 volts, pois temos em média aqui 400 volts, então esse DPS ele vai ser, a tensão dele tem que ser o mais próximo possível a essa tensão aqui da string dos painéis, certo? Então ele vai ser um DPS de 600 volts, 40 kA. Vamos fazer a ligação dele, certo? A melhor forma de ligar ele é após o disjuntor aqui, após a descida. Tem pessoas que fazem a ligação aqui, ó, na parte de cima em paralelo, funciona também, mas não é tão eficiente, e a norma pede que tenha um dispositivo de interrupção antes, seja fusíveis ou disjuntores. Como estamos utilizando aqui disjuntor, então vai ser após o disjuntor. Vamos pegar aqui o negativo, vai vir até o borne negativo aqui desse DPS. Vamos pegar o positivo, vai vir até o borne positivo aqui do DPS. E aqui na parte central é o borne do terra, onde vamos conectar o cabo terra. Vamos ligar aqui, ó, nesse pequeno barramento, onde será feito todas as ligações de todos os cabos terra aqui do sistema, da parte de corrente contínua. Vamos utilizar, claro, aqui um sistema de aterramento. Esse aqui é um sistema de aterramento básico, composto por 3 hastes de 2 metros cada, e a distância entre elas também mínima de 2 metros. Se você tiver um terreno maior, tiver disposição de você colocar aí eles mais distantes, essas hastes, vai melhorar ainda mais o seu sistema de aterramento. Se você quiser também colocar hastes maiores, também, certo? Fica à sua vontade. Aqui é apenas um sisteminha básico para você ter um mínimo de proteção aí necessário. Aqui vamos descer com o cabo até essas hastes. Esse cabo também será de 6 milímetros. E importantíssimo fazer o aterramento da estrutura dos painéis. A parte metálica aqui da estrutura, também devemos passar um cabo, conectar aqui toda a parte metálica, certo? Entre os painéis e descer aqui, ó, até esse barramento, esses cabos também de 6 milímetros. Concluída aqui, pessoal, a ligação aqui dessa parte de corrente contínua, vamos para a parte agora das ligações de corrente alternada. Inversor híbrido, então ele tem a alimentação aí da rede da concessionária, além de sair também a parte de corrente alternada para alimentar os seus equipamentos. Então, vamos utilizar aqui, ó, um disjuntor de corrente alternada, dessa vez, ele bipolar de 25 amperes. Aqui no inversor, ele já tem também, certo? Esse disjuntor aqui. Porém, esse disjuntor aqui é importante para você fazer uma manobra, fazer um serviço. Então, você vai deixar ele fora aqui, né, do inversor. Já tem aquele dali que já é uma proteção também. Então, vamos fazer essa ligação. Vamos pegar aqui, ó, neutro. Vamos vir até a entrada aqui, ó, do disjuntor, certo? A entrada à direita. Vamos pegar aqui a fase e vamos entrar aqui à esquerda do disjuntor. Esses cabos de 4 milímetros suportam aí em média dos 28 amperes. E também, pessoal, vamos utilizar aqui um cabo terra. Temos que alimentar aqui também, colocar aqui, ó, como proteção, certo? Nesse borne amarelo, o sistema de aterramento. Então vamos utilizar também aqui, ó, um sistema de aterramento composto também por 3 hastes. Pode ser aqui da mesma distância e a mesma medida dessas hastes aqui utilizada no sistema de corrente contínua, porém é outro sistema de aterramento. Sistema de aterramento aqui para proteção da parte de corrente alternada, diferente desse outro da parte de corrente contínua, certo? Não misturamos os dois. Então vamos conectar aqui, ó, cabo terra até esse barramentozinho amarelo aqui, certo? E também vamos utilizar, que é importantíssimo, veja só, essa é uma dica muito importante. Dificilmente você vê as pessoas utilizando esse dispositivo aí para proteção. Se você já tiver lá na entrada da concessionária na sua residência, no seu quadro de distribuição de disjuntores, tranquilo. Mas às vezes você não tem, e também você tem que utilizar aqui DPS para proteção da parte de corrente alternada, certo? Aconteceu até com um amigo Sandro, né, ele estava com um inversor aí da Grovart, e aconteceu isso, né, de ter o surto, parte de corrente contínua tinha proteção, parte de corrente alternada não tinha proteção. Gostaria até de mandar um abraço aí para o amigo Sandro, que estiver assistindo, um grande abraço, amigo.
Então se faz necessária a utilização também de DPS de corrente alternada. Vamos utilizar aqui, ó, 2 DPS, certo? Ele também dá Clamper, essa marca aqui, só que agora ele é de corrente alternada. Como esse sistema aqui ele é em 220 volts, ele vai ser o DPS de 275 volts, 40 kA. E a ligação dele também bem simples, aqui após a entrada do disjuntor, vamos pegar também aqui, ó, o neutro, vamos levar para um DPS, vamos pegar a fase, levar para o outro DPS, na parte de baixo aqui a gente vai fazer um jump com o cabo terra, e vamos descer para o sistema aqui, para as hastes do sistema de aterramento. Agora vamos para a saída de corrente alternada do inversor. Vamos utilizar também aqui, ó, disjuntor de 25 amperes, corrente alternada, também bipolar. E vamos pegar aqui, ó, descer desses bornes aqui, ó, a fase, certo? Até esse borne aqui do disjuntor. E o neutro também aqui, até o disjuntor, esses cabos também de 4 milímetros, que suportam aí até os 28 amperes. E aqui, pessoal, é fase neutro mesmo, certo? Esses inversores aí, né, ele tem a definição, certo? De fase e de neutro. E importantíssimo também, claro, você pegar aqui para alimentar as tomadas, colocar nas tomadas, cabo terra também como proteção. Concluída aqui a parte da ligação, agora eu vou falar para vocês um pouco a respeito aqui de como você utilizar esse sistema, certo? Então vamos aqui, vamos fazer o cálculo aqui, ó, a quantidade de painéis versus as baterias. Quanto de painéis eu preciso para carregar essas baterias com eficiência? Então, esse sistema que é em 48 volts, a tensão necessária para carregar o banco de baterias, essa tensão aqui, ó, 57,6 volts. E a corrente mínima necessária aqui para carregar o banco de baterias é 10% desse valor total aqui, né, desse valor nominal do banco de baterias. Então, 10% dos 234 amperes será 23,4 amperes. Então, a gente faz esse cálculo aqui, ó. A gente multiplica, né, essa tensão do banco de baterias que é necessário para carregar, vezes a corrente mínima que é necessária para carregar o banco de baterias. Eu digo corrente mínima porque varia entre 10% e 20%, certo? Que aí é o correto. Então vamos lá, 57,6 volts vezes 23,4 amperes, temos aqui uma potência de 1.348 watts, que seria o necessário para carregar aqui essas baterias se tivéssemos esse valor de geração aí constante. Nós temos diversas perdas na geração, então sempre utilizamos, né, uma quantidade a mais de painéis, um fator de segurança para que compense, certo? Para que consiga realmente carregar aí os painéis com eficiência. Então a gente costuma colocar ali em torno entre 20% e 30%. Nesse caso aqui eu vou colocar 30%. E vamos utilizar, no caso aqui, a constante de 1,3, que vai representar aí 30% a mais de potência nos painéis. Então pegamos esse valor aqui, ó, dos 1.348 watts, que encontramos aqui nesse primeiro cálculo, vezes 1,3. Aí agora encontramos aqui, ó, a quantidade de potência de painéis, que agora sim é a quantidade que tem que estar disponível, necessário para carregar essas baterias com eficiência. E como nesse sistema temos aqui a capacidade total em potência de 4.300 watts, arredondei, certo, aqui para 4.300 watts, então vamos subtrair esses 1.752 desses 4.300 watts durante o processo de carga, durante ali a parte da manhã, enquanto você está carregando as baterias. Nesse sistema aqui, ó, você pode utilizar de equipamentos 2.568 watts, então é bastante equipamento que você pode utilizar nesse seu sistema. Quem procura um sistema, por exemplo, para utilizar ar-condicionado e diversos outros equipamentos grandes aí que você quer utilizar no seu sistema, ainda deixe de fora o chuveiro, certo? O chuveiro ele ainda tem uma capacidade, uma potência muito alta, não compensa utilizar no sistema de energia solar. A não ser se fosse um chuveiro daqueles bem fraquinho, por exemplo, 3.200 watts. Mesmo assim, ó, durante o processo de carga ele ainda ficaria fora, certo? Isso aqui é o correto. Está carregando as baterias durante a manhã, deixa aí 1.752 watts disponível para carregar as baterias e utilize no máximo 2.500 watts em equipamentos para que tenha um processo legal aí de carga das baterias. Se você vê que você não vai utilizar essa quantidade de equipamentos, então você poderia aumentar o banco de baterias. Como falei para vocês, o projeto do amigo Sandro, ele tem 8 baterias de 150 Ah, então ele tem um pouquinho a mais de autonomia, vamos dizer assim, à noite. Ele necessita de um pouquinho mais de quantidade de painéis para carregar as baterias,
mas à noite, né, ele pode utilizar um pouquinho mais de equipamentos ou por mais tempo. Vamos ver agora como utilizar esse sistema durante a noite. Né? Como é que você vai utilizar aí? Você sabe que não tem mais geração dos painéis, então você vai apenas consumir das baterias. Então vamos utilizar, por exemplo, aqui, se você for utilizar ele em C20, né? Você vai dividir a quantidade máxima aí que você tem de energia das baterias, você vai dividir essa corrente por 20, né? Então, você dividindo os 234 ampere-hora dividido por 20, você vai ter aqui, ó, podendo drenar das baterias 11 ampere-hora, 11,7 ampere-hora, para se manter aí, né, nessa descarga do regime em C20. Se a gente for transformar esse valor de corrente aqui para a potência, então a gente multiplica, certo? Os 11,7 ampere-hora pela tensão nominal do banco de baterias, que é 48 volts. Então, se eu for utilizar aqui, ó, 561 watts à noite, eu vou manter esse sistema aí descarregando em C20. E descarregando no máximo ali até os 30%, terei uma autonomia de mais ou menos 6 horas, certo? Utilizando aqui, ó, os 561 watts. Se eu utilizar 280 watts, eu poderei ter uma autonomia estimada de 12 horas. E se eu utilizar um pouquinho a menos, 187 watts de equipamentos à noite, então eu terei uma autonomia aqui de 18 horas, o suficiente para, quando finalizar ali, né, a parte da geração, entre 4 e 5 horas da tarde, até 7 e 8 horas da manhã do outro dia. Então, pessoal, apresentado aí esse sistema de energia solar off-grid para vocês, vou deixar esse material aqui disponível, certo? Vou deixar ele em PDF, vou deixar o link para você fazer o download na descrição desse vídeo e também no comentário fixo, aqui, ó, com todas essas informações do que tem nesse sistema. Qualquer dúvida, você pode me perguntar. Se você gostou desse conteúdo, deixa esse like aí para fortalecer. Gostaria também de agradecer a todos os amigos que sempre estão assistindo aí, deixando aquele joinha, deixando sempre o comentário. Vocês sabem quem são, não vou citar nomes aqui. Estou muito feliz, pessoal. Somos quase 30 mil amigos, certo? Temos aí 28 mil amigos aqui nessa comunidade do canal. Então gostaria também de pedir para vocês aí o apoio, para a gente cumprir aí essa primeira meta aí dos 30 mil, certo? Sei que é apenas um número simbólico, com certeza vale mais a presença de vocês, que é o mais importante aí, você deixando seu joinha, seu comentário. Mas se você ainda não é inscrito aí no canal, aproveita esse momento, clica aí nesse botão inscreva-se, marca também a opção do sininho para você receber sempre notificações de quando eu postar os vídeos, compartilha também esse vídeo com seus amigos e vamos crescer essa comunidade. Um grande abraço, fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos.